Boa noite. Hoje nós vamos trabalhar aqui sobre a NR35, trabalho em altura. Essa norma, ela especifica somente trabalho em altura, indiferente qual área você estiver trabalhando, na construção civil, na área portuária ou qualquer outra situação que trabalhe sem altura. Essa norma tem as especificações mínimas, é claro, que devem ser seguidas nesse tipo de trabalho. Para começo, o que nós consideramos como trabalho em altura? A norma ela trata que qualquer atividade que esteja sendo executado a mais de 2 metros do nível de piso, que haja algum risco de queda, ele é considerada uma atividade que está sendo executada em altura. Seja uma pessoa que está na periferia de um prédio, seja nas extremidades dele executando alguma atividade, seja uma pessoa que está sobre um andaime, seja pessoa que está sobre um balancinho, que é igual essa segunda imagem aí, mostra uma pessoa sobre estaiada num cabo e claro que ela tem dois cabos aí, porque um é do cinto de segurança e o outro é do dispositivo que ela está apoiado. Vamos tratar disso mais na frente. Mas ela está trabalhando sobre uma altura. Então, trabalhando acima de 2 metros de altura, tem risco de queda, a NR35 considera como serviço em um trabalho em altura, sendo executado em altura. Isso nós podemos ter uma pessoa trabalhando no quinto pavimento de um prédio. O prédio tem 3 metros cada pavimento, 3 vezes 5, quinto, está 15 metros. Mas se ele estiver na parte central da edificação, não tiver risco de queda, ele não está com trabalho em altura. Mas se ele vier para a periferia, ele está submetido a essa situação. Aqui nós vamos trabalhar sobre NR em si, não é um treinamento sobre NR35, nós estamos trabalhando sobre a norma, conhecimento técnico da norma em si. Nós vamos dividir nosso estudo em 3 partes, que seria o corpo da norma nessa primeira etapa, os anexos dela, e depois nós vamos falar sobre o treinamento em si, tentar dar uma abrangência um pouco maior aos métodos de treinamento. Continuando, das responsabilidades. Nós temos as responsabilidades do empregado, do empregador, do Ministério do Trabalho, tudo isso trata essa norma. Já no que tange ao empregador, quem contrata, ele deve garantir primeiramente as medidas de proteção que a NR35 estabelece. Então, todo empregador, toda pessoa que contrata alguém que vai ter trabalho em altura, ela deve seguir as especificações da NR35. Ela deve assegurar a realização de análise preliminar de risco ou análise de risco, e ela deve dar permissão, uma autorização, até mesmo por escrito, ao trabalhador que vai desenvolver alguma atividade que esteja em risco de queda. Então, isso é algo que ele vai ter que emitir ao trabalhador. Ele vai ter que dar amparo para que o trabalhador consiga desenvolver tudo isso. Ele deve criar procedimentos operacionais, ou seja, ter um plano de execução de cada serviço que for ser executado. Ah, não, vou fazer o reboco externo de um prédio. Então, ele vai ter que ter todos os procedimentos que ele deve executar. Aí cada empresa tem os procedimentos que melhor se adeque a empresa, seja por balancim, que é aquele dispositivo que tem uma plataforma e ele vem apoiado por cabos. Tem outras empresas que preferem andames fechadeiros, que são aqueles andames que montam em toda a fachada do prédio, em toda a extremidade. Então depende muito da característica da obra, da empresa que está sendo executada, do tipo de obra, se é uma obra mais antiga que está sendo restaurada, é um procedimento, se é uma obra nova, um procedimento diferente. Se nós estamos trabalhando com uma obra alta, fica mais fácil trabalhar com balancinho. Estamos trabalhando com uma obra mais baixa, depende da situação, até mesmo análise de custo-benefício, talvez fique mais fácil trabalhar com andaime. E assim, outros têm até mesmo equipamentos que consiga levantar o funcionário até aquela altura,
para que ele possa desenvolver. Então depende muito do porte da empresa, do tipo de obra, das características que tem. Mas a empresa tem que criar um padrão, um procedimento padrão em função do método construtivo que ela vai utilizar. Então eu estou ali rebocando aquilo lá, eu tenho que ter, vou utilizar balancinho. Como que esse funcionário vai entrar dentro desse balancinho? Por qual, é, como que ele vai? Vai descer embaixo no piso? Ele vai entrar por uma superfície que tem lá em cima? Qual vai ser o procedimento? Através de uma escada? Tem alguma janela nessa fachada para ele poder entrar dentro do balancinho? Como que vai ser o apoio desse balancinho na hora que esse funcionário vai poder entrar nesse equipamento? Como é que vai ser a ancoragem do cinto de segurança enquanto ele estiver se movimentando? Tem como? Não tem? Como que vai ser a subida desse balancinho, a descida dele? Então, tudo isso ele tem que criar procedimentos que o trabalhador tem que conhecer. Ele tem que mostrar e treinar o trabalhador para ele executar esse serviço. Então, ele tem que ter o empregador tem que ter o procedimento e ele tem que passar para o empregado como que ele quer que execute, passo a passo. Até mesmo os equipamentos que a pessoa for usar lá naquele equipamento. Eu vou utilizar massa, eu vou utilizar colher de pedreiro, depende de o que ele está executando. Então ele vai mostrar como que ele vai usar e por quê. Claro, tudo voltado aqui para a segurança do trabalho. Deve assegurar a realização das atividades, assegurar assegurar a realização de avaliação prévia das condições de trabalho em altura e garantir também a segurança desse trabalhador. Então tem que criar artifícios. Aí nós temos aí uma plataforma ou bandeja, que muitos conhecem também, que é um dispositivo obrigatório que seja executado na questão de periferia. Isso é um equipamento de proteção coletiva que deve ser executado, que ele serve também, querendo ou não, para resguardar um trabalhador que esteja trabalhando em altura. Essa bandeja, se a pessoa estiver na periferia e por algum motivo ela se desequilibrar e cair e tiver sem equipamento de segurança, ela vai bater nesse dispositivo e possa ser, depende a altura, o peso da pessoa, como que ela caiu, pode ser que ela fique amparada nesse dispositivo, ou pelo menos ele absorva a energia de queda dela. E assim outros também, a pessoa, se tiver um trabalhador nessa parte inferior da bandeja e cair para a parte de cima da bandeja, um tijolo ou uma ferramenta, a pessoa também está resguardada. Então, são dispositivos complementares que ajudarão para resguardar a segurança do trabalhador que está exposto ao risco. Adotar algumas providências também de medidas cumprimento de proteção estabelecida nas normas. Então, o empregador ele deve controlar se o funcionário está ou não cumprindo as normas que ele estabeleceu. Então, ele treinou o funcionário, ele criou procedimentos para serem executados e ele tem que ter certeza que isso está sendo tudo cumprido de acordo com o que ele solicitou, porque ele é responsável por tudo que está acontecendo. Então, ele tem que dar os parâmetros e exigir, ou seja, ele tem a lei, ele criou uma lei interna da empresa e essa lei tem que ser cumprida, então ele tem que exigir que isso seja cumprido. Ele tem que garantir ao trabalhador informações sobre os riscos que ele está submetido e as medidas de controle. Então, tudo isso nós já conversamos, as bandejas, o cinto de segurança também seria, os EPIs que ele está utilizando. A pessoa tem que saber que ele tem um risco de queda, que ele tem um risco de ser atingido por algum equipamento, mas ele tem que saber que por cima dele foi criada uma bandeja, no exemplo que nós demos anteriormente, que vai resguardar ele caso venha cair o equipamento acima do nível que ele esteja. Como ele tem um risco de queda, ele vai estar utilizando um equipamento de segurança, um cinto ou algum outro dispositivo que vai evitar com que ele venha a ter um deslocamento muito grande se ele
vinha a se desequilibrar. E assim por diante. Então ele tem que saber do que ele está sujeito a acontecer com ele, quais são sistemas de proteção que a empresa criou para resguardar a sua segurança. Outro ponto que nós temos que ver é que o empregador tem que garantir que qualquer trabalho em altura só se inicia depois de adotado todas as medidas de proteção da NR35. Então, o serviço só pode ser iniciado depois que todos os procedimentos da empresa e normativos forem sanados, foram realizados, né? Ele deve garantir a inspeção do serviço em altura e das condições preventivas. Então, você deve inspecionar o trabalhador mesmo e também a empresa deve inspecionar com uma certa periodicidade, o ideal é todo dia, antes de iniciar o serviço. Se os dispositivos de segurança que foram implementados estão sendo utilizados e estão em perfeita situação de conservação. Então, se não houve nenhum dano no guarda-corpo, numa bandeja, no caso plataforma, nos equipamentos de segurança, nos balancinhos, todo equipamento que for utilizado naquele serviço tem que ser vistoriado e nessa vistoria ver se aquele equipamento está neutralizando o risco ao qual ele foi designado ou não. Estabelecer uma sistemática de autorização de trabalho em altura. Então, o trabalhador ele tem que ser autorizado a executar um serviço em altura. Ele não pode simplesmente chegar lá e falar, não, vou fazer aquilo ali porque eu tenho que executar esse serviço. Não, ele tem que ser autorizado e essa autorização tem que ser por escrito. A empresa deve guardar tudo isso aí para caso ocorra alguma coisa, alguma fatalidade, ele tenha comprovado que ele autorizou aquele funcionário, que ele deu treinamento para aquele funcionário, que ele está qualificado para desenvolver tudo isso aí. Ele deve também, a empresa, resguardar que o trabalhador realize serviço sob supervisão e que ele faça também análise de risco. Tanto o trabalhador ele deve fazer uma análise preliminar de risco antes de executar o serviço, só que também a empresa ela tem que dar suporte para o trabalhador fazer essa análise preliminar de risco e a própria empresa tem alguém designado para fazer essa análise, seja uma pessoa da área de segurança, seja uma pessoa da área de uma outra área, mas que foi qualificado para fazer essa análise lá dentro daquele ambiente que está exposto à queda, deslocamento em altura. Mas, na maioria das vezes, o ideal é que uma pessoa na área de segurança, vocês como técnico de segurança, desenvolvam isso aí. E também a empresa deve arquivar toda essa documentação, as análises preliminares de risco que forem feitas, a autorização de trabalho em altura, até mesmo os itens que foram gerados de documentação de treinamento, tudo tem que ser guardado e arquivado na empresa. Claro que tem a responsabilidade do empregador, mas o trabalhador não se exime de nenhuma responsabilidade. Então ele tem que também ter sua parte de ajuda quando esteja a segurança do trabalho. Então ele tem que cumprir todos os dispositivos legais que forem atribuídos a eles, ele tem que ter conhecimento da NR35, porque ele foi receber treinamento sobre isso, ele tem que seguir as normas da empresa, então tudo que o empregador disponibilizar para ele, ele tem que devolver aquilo lá utilizando no seu dia a dia de trabalho. Ele tem que colaborar na implantação da NR35, então ele tem que usar o cinto de segurança, ele tem que seguir as normas internas e externas da empresa, né? Seja as normas do Ministério do Trabalho, a própria NR35, NR18 e demais normas. Ele tem que ajudar nessa implementação.
essa vistoria que ele tem que fazer antes de iniciar qualquer serviço em altura, essa análise preliminar de risco. Ele tem que fazer, tem que ir lá fazer a avaliação do seu equipamento de segurança, do seu cinto que ele está utilizando, o talabarte, se a corda de ancoragem do cinto está devidamente ancorada e assim por diante. E ele tem que zelar pela sua segurança e pela segurança dos outros que estão envolvidos no trabalho, pela pessoa que está trabalhando com ele, pelas pessoas que estão trabalhando na parte inferior do nível que ele está trabalhando e assim por diante. Então, ele não deve ser omisso no seu ambiente de trabalho. Todo trabalhador em altura, ele deve receber treinamento. Essa norma ela foi modificada agora em 2019, então ela segue alguns requisitos novos. Antigamente ela era diferente as exigências dela quanto a treinamento. Claro que na verdade não foi acrescentado muita coisa, foi, na maioria das vezes, suprimido algumas exigências mínimas lá. E até mesmo, por exemplo, antigamente era obrigatório ter treinamento quando o funcionário voltava de férias, quando o funcionário voltava de algum afastamento, e hoje já não é mais exigido. Mas o treinamento de todo funcionário que deve exercer atividade à altura, ele tem que fazer os exames que estão especificados no PCMSO da empresa, e outras tangentes que especificamente a trabalho em altura, que o médio do trabalho vai especificar. E tem que realizar treinamento. Esse treinamento é no mínimo 8 horas e tem um conteúdo programático mínimo que nós vamos tratar daqui um pouco. A periodicidade desse treinamento deve ser bienal, então ele deve ter essa carga mínima toda vez de treinamento. E esse treinamento tem que ser realizado, pode ser realizado no período de trabalho ou não, que é outra modificação da norma, só que ele vai ser contado como hora de trabalho caso for em contraturno. E deve seguir o mesmo conteúdo programático, como se fosse uma reciclagem. A pessoa está trabalhando, está desenvolvendo o serviço e está sendo reavaliando aqueles procedimentos, porque, querendo ou não, é aquela história de bater sempre na mesma tecla. Então, esse treinamento deve ser refeito nessas condições. E qual profissional que pode ministrar esse curso? O curso NR35 ele pode ser ministrado por um instrutor que comprove que sabe ministrar esse curso. Só que ele tem que ser sob responsabilidade de um profissional qualificado na área de segurança do trabalho. Resumindo, para garantir, tem que ser uma pessoa que trabalha na área de segurança do trabalho, mais especificamente um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho, que seriam os profissionais indicados, ou tecnólogo, se for o caso. Mas tem que ser uma pessoa que tem amplo conhecimento nessa área e que saiba o que está fazendo, porque nisso vai ter aulas práticas, aulas de primeiros socorros, aulas de resgate, tem vários itens que tem que ser tratado. E até mesmo aulas práticas de como utilizar um cinto, como utilizar talabarte, quais as situações de se utilizar esse material, quais equipamentos outros de proteção individual ou coletiva que deve ser feito. Então tem que se resguardar tudo isso dentro do curso e os profissionais têm que ser habilitados, têm que ser qualificados para dar o curso. Conteúdo programático. Ele vai falar normas e regulamentos aplicáveis à segurança e altura. Então ele vai ser um curso direcionado, depende da pessoa, o pessoal da área da construção civil, da área náutica, ou de seja lá de qual área que mexer com altura, seja uma petroleira, assim por diante. Então vai ser sempre direcionado, mas com a finalidade de riscos que tem a ver com a NR35, que é trabalhar em altura. Vai ter, falando no curso, sobre análise preliminar de risco e quais as condições impeditivas de se fazer um serviço em altura. Então, lá dentro
até mesmo, na maioria das vezes, o curso é feito com a PR da empresa já para treinar o trabalhador a fazer com o equipamento que a empresa disponibiliza. Aí tem que ter também os riscos inerentes ao trabalho em altura e as medidas de prevenção e controle. Então, o funcionário vai ter que conhecer lá no mínimo qual o risco que ele está exposto, como que ele vai poder anular esse risco, quais os procedimentos que a empresa é obrigada a passar para ele para anular aquele risco, quais procedimentos que a empresa deve adotar para anular esse risco. Então ele tem que ter conhecimento prévio disso aí. Se você for ver, entra naquela mesma situação. O que a empresa é obrigado a disponibilizar para o funcionário? Aqui, dentro do treinamento, pode-se ver que ela já está cumprindo parte das exigências que ela é obrigada. E vai falar sobre os equipamentos de proteção, os procedimentos de proteção coletiva. Por exemplo, aí nas imagens nós temos a bandeira novamente, nós temos esse véu, que chama-se véu de noiva, que é o nome popular dele, que ele serve para não se projetar material para a área externa. São alguns exemplos de EPCs que pode ser utilizado, por que não, para serviço em altura. Então, se você está rebocando, como num prédio, esse aí, a, uma alvenaria na periferia, você está deixando de projetar material para fora, que é uma das obrigações do funcionário, não causar risco aos seus companheiros de trabalho, seja ele executando o trabalho com ele à altura ou não. Seja o cara que está executando a alvenaria na periferia, igual esse prédio está no esqueleto, então poderia estar executando aquele serviço, se for na periferia. É um trabalho à altura, tem que usar equipamento de segurança para prevenir queda, e querendo ou não, ele pode bater num tijolo, ou numa colher de pedreiro, ou num martelo que ele esteja utilizando lá, e isso aí possa vir a causar algum risco para um outro colega que esteja na parte inferior do prédio. E esse véu aí vai proteger. Então, é um equipamento de proteção coletiva utilizado para neutralizar o risco de queda de material e, por que não, queda de pessoa. Se a pessoa se projetar, tiver sem o cinto por algum motivo se projetar, pode ser que essa tela absorva parte da energia de queda. Os equipamentos de proteção individual, nosso EPI, que deve ser utilizado, aí vamos lá, depende do serviço, capacete, luva, depende qual serviço, o tipo de luva. Se é um carpinteiro que está executando as formas da estrutura, é um tipo de luva. Se é um pedreiro que vai mexer com massa, é uma luva de látex um pouco mais protetora. Uniforme, protetor auricular, se for o caso de qual serviço que ele está utilizando, se tiver equipamento com ruído ou não. Claro que cinto de segurança, por ele estar realizando trabalho em altura. Os acidentes típicos em altura, em trabalho em altura. Então lá ele vai conhecer quais acidentes que já ocorreram e qual é o método de prevenção desses acidentes para que a pessoa já esteja pré-avisado. Ó, se você fizer isso, pode ser que você venha a sofrer um acidente. Então, se eu não utilizar o cinto, pode ser que a pessoa desequilibre, caia e vai parar lá embaixo, nos pisos do prédio. Se a pessoa vai receber treinamento sobre, um exemplo de utilização de balancinho. Então ele vai saber como que funciona o sistema de elevação, as catracas do balancinho. Então como que ele vai utilizar aquilo lá. Em andaime, como que ele vai usar o cinto devidamente no andaime para evitar queda. Então ele vai saber dos acidentes típicos que ocorreram, aí depende da pessoa que vai executar o treinamento, na região, por ser uma situação regional, ou os acidentes nacionais, os mais graves, os menos graves. Ele pode dividir lá o treinamento dos acidentes que ocorreram fatais, acidentes que ocorreram com algum prejuízo só material ou outro, os acidentes com prejuízo, seja lá de qual forma que for. Isso tem que ser evidenciado e sempre mostrado quais seriam os métodos para prevenir esse acidente. Conduta em situação de emergência.
e técnicas de resgate. Então, a empresa é obrigada a ter um plano de salvamento. Nesse plano de salvamento, vamos até tratar daqui um pouco, a empresa pode vir a precisar de um resgate. Então, esse pessoa que pode fazer esse resgate pode até ser mesmo a pessoa que está trabalhando em altura. Esse resgate, claro, de algum acidente de altura. Pode ser o próprio funcionário, porque ele já tem o treinamento para trabalhar em altura. Então, ele sabe alguns procedimentos mínimos para fazer o trabalho sem o risco. Então, se a pessoa sofreu um acidente, não, sei lá, um balancinho caiu, se soltou e o cara ficou pendurado lá no cinto. Ele tem que ser resgatado. Então, pode ser um próprio colega que sabe o procedimento de usar o cinto, sabe o procedimento de utilizar um talabarte, sabe como é que ele vai, até mesmo não tem, já tem a prática de trabalhar em altura, pra, entre aspas, perder o medo já nesse tipo de serviço. Então ele pode ajudar nisso aí. E ele pode ser uma dessas pessoas designado pela empresa para fazer esse salvamento. Então tem que ter dentro do curso, conteúdo programático do curso, essas técnicas de resgate de primeiros socorros. Os exames que devem ser feitos, porque cabe ao empregador mostrar que o trabalhador ele tem aptidão para desenvolver trabalho à altura, que ele não vai ter uma vertigem lá em cima, não vai ter um desequilíbrio, não vai ter não tem a labirintite, então se ele tiver labirintite ele não pode executar trabalho à altura, que ele pode se desequilibrar e cair. Ou até mesmo algumas pessoas têm fobia nisso. Então o empregador é obrigado a fazer alguns exames que estão dentro do PCMSO, que vai avaliar as características médicas desse funcionário. Essa avaliação é efetuada periodicamente, dentro do PCMSO tem essa programação para que esse exame seja renovado de maneira que não exponha o trabalhador a riscos. Não, hoje o cara não tem tem uma saúde A. Amanhã ele pode acontecer algum distúrbio, algum problema familiar ou algum outro tipo de problema, pode vir com ter algum distúrbio psicológico que impeça ele de trabalhar daqui a um tempo em altura, ou até mesmo algum problema cardíaco ou algum outro tipo de problema. Então, dentro do PCMSO, tem que ter uma programação de execução de exames para que seja resguardado a saúde, a integridade física também desse trabalhador que possa vir trabalhar à altura, porque se ele não está bem de saúde, ele pode provocar um acidente que vai atrapalhar a questão física dele. E é claro que todos esses exames eles são voltados aos súbitos ligados à altura. Então, depende de quais fatores que ele vai ter, mas todos ligados à altura. Então, é uma empresa que tenha serviço em altura, o PCMSO dela deve ser voltado também a isso. As condições em trabalho em altura. Essas condições que nós trabalhamos é, é um juntar de tudo isso que nós já tivemos tratado. Por exemplo, as análises preliminares de risco, que tem que ser feita obrigatoriamente, essa análise preliminar de risco. Ela tem que ter chamado uma atenção um pouco maior nela, porque ela vai ser o que vai prever algo que possa vir a acontecer de danoso à integridade física do funcionário. Os procedimentos operacionais para trabalhar a altura, ou seja, o passo a passo, a receita do bolo. O que a pessoa vai fazer primeiro, o que ela vai fazer em sequência. E no final do serviço, qual é o procedimento que ela tem que fazer. Então, primeiro, ela vai fazer a análise preliminar de risco dela. O cara faz todo dia a mesma coisa, então ele vai entrar no balancinho, ele vai rebocar a parede, ele vai descer do balancinho na hora do almoço, subir depois do almoço, rebocar mais parede, no final do dia vai embora. Mas ele tem que fazer isso todo dia com uma análise preliminar de risco. Ele tem que chegar lá, não é porque ele faz todo dia que todo dia vai estar perfeito. Então pode ser que um dia
o talabarte do cinto dele, ele pegou trocado, ou tá com algum parafuso soltou, ou alguma outra coisa lá não esteja em perfeita condição. Por isso ele tem que fazer essa análise preliminar de risco diariamente. Ou o cabo que está levantando esse balancinho está com defeito. Ele tem que fazer essa análise preliminar de risco para identificar esse problema e exigir a substituição daquele equipamento, daquele material para neutralizar aquele risco. Permissão de trabalho, o trabalhador tem que ser treinado e tem que ter autorização para trabalhar. Sistema de controle e proteção contra a queda, seja ele coletivo ou seja ele individual, ele tem que ser entregue ao trabalhador. O trabalhador tem que estar ciente de como utilizar e de como o estado físico daquele equipamento tem que estar para ele estar em bom estado de uso ou não. E é claro que tem que ser inspecionado diariamente, tanto dos EPIs quanto dos EPCs. E nós temos nossos EPIs. Basicamente aqui eu estou falando somente dos EPIs de altura e o básico. Nós temos aqui um cinto tipo paraquedista obrigatório em trabalhar a altura, que ele vai pegar nessa parte inferior aqui, ele vai abranger as pernas do trabalhador, essa parte intermediária de cinto aqui vai abranger a, o tronco do trabalhador e aqui os membros superiores, que tanto nas costas como na parte frontal. Nesse ponto aqui na parte de trás dele é onde vai ser preso o talabarte, que é esses outros dispositivos aqui, ó. Esse dispositivo, o talabarte, ele serve para ancorar, fazer ligação do trabalhador com o ponto de ancoragem. Então, essa parte menor vai no cinto e essa parte do gancho, se for o caso de gancho, ele vai preso na estrutura onde deve ser ancorado o trabalhador. Nesse caso aqui tem dois, obrigatoriamente sempre dois, e porque prender um, o trabalhador pode se movimentar, prender o segundo, ele pode desprender o primeiro. Ou seja, o trabalhador nunca vai ficar desamparado. Não é uma coisa que você vai, se tivesse só um, a pessoa tinha que desenganchar para mudar de posição, ele teria que mudar para outro ponto. Então ele ficaria um intervalo de tempo solto lá na parte superior. Então por isso o talabarte de ponto duplo. Antigamente, quando não tinha esse tipo de talabarte, nós usávamos dois talabartes para fazer esse manuseio. E nós temos absorvedor de carga, que é como se fosse um dispositivo que é como se fosse um talabarte todo enrolado ali. Então ele quando desenrola, quando ele recebe uma pressão, ele solta e ele amortece a queda do trabalhador. Esse outro dispositivo aqui é um dispositivo de travamento contra a queda. Ele trava, ele serve quando você vai colocar dentro de uma corda. Então ele tem um dispositivo de pressão, ele corre dentro da corda, mas quando o dispositivo contra a queda, ele vai prender se o trabalhador estiver em queda livre. Então esse dispositivo ele serve para travar, para trabalhar em alturas quando você está trabalhando com corda e movimentando muito esse material. Ele pode ser, aí ele é preso mais próximo do corpo do trabalhador com outro tipo de talabarte, não esse de gancho aqui. E há situações de quando e onde prender o gancho ou a corda. O ideal é que o ponto de apoio, ponto de ancoragem, esteja sempre acima do ponto do cinto do trabalhador onde está enganchado o talabarte. Por quê? O deslocamento será menor se ele vier a desenvolver a queda. Uma situação que pode ter uma situação de atenção seria quando está no nível da cintura, mais ou menos, do trabalhador, que é uma situação não tão ideal, mas não é uma situação tão crítica, porque mesmo o trabalhador caindo, ele vai ter um deslocamento, o impacto no ponto de apoio vai ser maior, é claro, porque daí você entrou em queda livre, você vai ter a freada brusca, pode vir a machucar o trabalhador, mas ele não chega a cair. Quando esse ponto de apoio estiver abaixo do nível
de cintura do trabalhador, já é uma situação um pouco mais crítica, que já não é nem tão aconselhado. Isso é aconselhado quando você não tiver como ancorar mais acima mesmo. Porque duas situações, o impacto vai ser bem maior, tanto no ponto de apoio, que tem que resistir a uma força maior, quanto no trabalhador e nos equipamentos que ele está utilizando, porque o choque é muito grande. Imagina você cair de 2 metros, mais ou menos, se você for contar o nível da cabeça dele até o ponto de apoio, então você tem mais ou menos 1,5 metros aqui, mais 1 metro aqui para baixo, que é mais ou menos o tamanho do trabalho, depende do trabalho que está sendo utilizado, e você recebeu o impacto do nada de travamento. Então o impacto é muito grande, pode vir para machucar o tronco, as pernas do trabalhador em função desse impacto que vai ser gerado. Então essas são as características dos EPIs que são utilizados. Claro, isso aqui nós estamos trabalhando de maneira bem mais básica e resumida. Emergência e salvamento. Como eu já disse anteriormente, a empresa ela é obrigada a ter uma equipe de resposta de emergência. Essa equipe pode ser formada por pessoas dentro da empresa ou por uma situação externa, mas ela é obrigada a ter essa equipe. Na maioria das vezes, essa equipe é os próprios trabalhadores que são treinados para isso. Os próprios trabalhadores que desenvolvem o trabalho em altura são treinados para executar esse salvamento em caso de emergência por motivos de custo, claro, que a empresa já deu treinamento para ele trabalhar em altura, por uma questão de agilidade, porque eles já estão no ambiente de trabalho, então não há necessidade de fazer deslocamento, se for equipe externa, até aquele ambiente de trabalho ali para fazer esse salvamento. Então fica algo mais rápido também. E então pode ser esse próprio trabalhador que está desenvolvendo essas atividades. Essa empresa ela deve contar com um plano de emergência, então se ocorrer um acidente em altura, qual o procedimento que ela vai seguir? Qual o passo a passo que ela vai seguir? Na mesma situação que tem que ter um passo a passo para do serviço ser desenvolvido, tem que ter da emergência. Qual o primeiro procedimento? Quem vai fazer qual parte do procedimento? Alguém ficou pendurado lá porque caiu e ficou pendurado no cinto. Qual vai ser a pessoa que vai resgatar, que vai sair para a periferia até o contato da pessoa? Quem que vai ficar no apoio? Então, tudo isso tem que ser dentro desse plano de emergência. Claro que tem outras etapas. E é claro que essa pessoa tem que estar devidamente treinada e capacitada para executar esse resgate, os primeiros socorros, tem que ter, vamos dizer assim, uma aptidão mesmo física e até mesmo psicológica para executar aquela atividade, porque ele tem que ter êxito, ele está trabalhando com a vida dele, porque ele está se colocando em risco, querendo ou não, mas também é do companheiro dele. E isso tudo tem que ser feito com o máximo possível de precisão para evitar um segundo acidente. Pronto, pessoal. Isso aqui é uma parte da NR35. Como exercício de fixação, nós entendemos mais um pouco sobre essa questão da segurança em altura. Eu queria que vocês fizessem uma pesquisa sobre os EPCs, equipamentos de proteção coletivas, e os equipamentos de proteção individual que são utilizados em serviços em altura da construção civil. E falar lá quais as finalidades daquele equipamento, a maneira de utilização dele, de montagem, a eficiência desse equipamento para neutralizar aquele risco, quais características mais que ele tem. Por exemplo, um cinto de segurança. Qual maneira que o cara tem que utilizar, o funcionário tem que utilizar ele, como que ele vai prender ele no corpo, quais os equipamentos secundários, tipo talabarte, dispositivo contra queda, a corda. Qual a especificação de corda, por exemplo, a ser utilizada em serviço em altura? Não é uma corda qualquer, ela tem que ter algumas características. O que a norma fala sobre isso? O ponto de apoio dessa corda, como que ela deve ser amarrada lá em cima, como que ela deve ser apoiada? Tem algum dispositivo especial ou ela pode ser simplesmente na platibanda do prédio? Ela pode ter uma lata lá segurando ela? Sim ou não? Então eu queria saber de vocês que vocês fizessem essas pesquisas. Quais os principais, não precisa todos, principais equipamentos de proteção coletiva, principais equipamentos de proteção individual
como que ele é utilizado, quais características ele deve ter e qual a finalidade principal. O cinto, qual a finalidade principal? Evitar não a queda do funcionário, evitar um deslocamento maior dele, porque se ele se desequilibrou e vê se projetar para baixo, ele já caiu. Então, tipo, o cinto de segurança ele vai evitar com que o deslocamento seja maior e a pessoa se machuque. Então, mais ou menos por aí. Espero que tenha sido um vídeo esclarecedor. Tentei trabalhar o máximo possível do tema. Infelizmente, o tempo é curto e se alongar muito fica até mesmo cansativo para mim e para vocês. Leiam o material, se atente ao vídeo e dão uma pesquisada um pouco mais a fundo sobre os itens que nós tratamos aí. E até na próxima oportunidade.